Está eleito o síndico do mundo. Donald Trump é o 47º presidente eleito dos Estados Unidos. É inegável, foi uma baita de uma vitória. Ele foi além dos 270 delegados. A expectativa é que ele chegue aos 312 delegados assim que a apuração acabar, porque ela ainda não finalizou por completo, mas deve chegar a 300. Ocorreu. Eles inventaram um computador. Mas não tem jeito, não tem jeito. É uma coisa que povo atrasado. É incrível. Enfim, são mais delegados do que ele conseguiu na eleição de 2016. Ele teve maioria no voto popular também. Há 20 anos um candidato republicano não conseguia isso, a maioria no voto popular. Até agora, gente, os dados fechados que a gente tem é que 73.478.000 americanos deram a vitória a Donald Trump. Quantos? 74.478.000 contra 69.139 da Câmara. Porque o voto não é obrigatório. Exatamente. Muito voto, né? E tão importante quanto esses números, a onda vermelha tomou conta também do Senado e da Câmara. Isso somado já a uma Suprema Corte muito mais conservadora, o que sinaliza como é que devem ser os próximos anos nos Estados Unidos. Que prazer. Né? Foi uma vitória, de fato, avassaladora e histórica, dados todos os números que a Cecília mencionou agora. E por mais que muitos digam que é o fim da democracia, esse papinho mequetrefe, né? Calma, torcedores. A gente tem que entender que o processo democrático ocorreu. Não é porque o candidato que venceu não é o da sua preferência que não foi uma escolha democrática. A escolha da maioria dos americanos venceu. E não tem nenhum argumento, né, de que não foi pelo voto popular e sim pelos delegados. Uma maioria que foi votar porque quis e não porque é obrigada a votar. Não gostar do candidato, das propostas dele, questionar o que pode acontecer, tudo isso é legítimo, ainda mais tendo em vista o 6 de janeiro, né, lá nos Estados Unidos. Mas dizer agora que a democracia perdeu não está exatamente correto, né? O autoritarismo pode superar a ideia democrática? Sempre pode, a gente sempre corre esse risco. Ainda mais com todas as casas legislativas do seu lado, né? Porque os republicanos levaram tudo. Mas é importante lembrar que no dia que aconteceu o ataque ao Capitólio, o vice-presidente do Trump, na época, o Mike Pence, não cedeu aos caprichos dele. A gente não sabe se o J.D. Vance faria o mesmo. O que a gente deve ter em mente é que, até a eleição, por enquanto, a democracia foi e está sendo respeitada. Exatamente. Aliás, tem uma enquete aí já para o pessoal que está no chat. Boa. Vocês acham que o Trump é uma ameaça à democracia? Sim ou não? Vota aí pra gente. Votei secretamente sim. Eu acho que só é importante a gente falar rapidamente sobre esse poder super concentrado do Trump antes da gente seguir, porque, de fato, ele vai ter... Ainda estão apurando também as casas legislativas, mas, ao que tudo indica, vai ser a maioria republicana, tanto na Câmara quanto no Senado. O J.D. Vance, que passa a ser, né, a representação máxima no Senado, porque o vice-presidente ocupa essa cadeira, é um cara que é muito leal ao Trump, pelo menos por enquanto. Ninguém sabe se ele teria uma postura como a do Mike Pence, que falou, calma. Mas eu acho que essa ideia de que o Trump vai sair atropelando tudo, gente que eu considero muito... não radical nas suas avaliações, ponderou que está sendo um perigo máximo à democracia, tipo Urian Fancelli. Ele escreveu um grande artigo na revista Piauí, falando que, de fato, os Estados Unidos está no abismo da democracia. Eu tendo a achar que, apesar dessa votação enorme, os americanos, quando sentem o autoritarismo muito forte batendo a porta, eles reclamam. Tomam uma atitude. E não só isso, né? Você tem, é o que a gente estava falando, o processo foi democrático, a postura do Trump lá no 6 de janeiro não foi, de fato, mas assim, ele estava elegível, ele concorreu dentro das regras do jogo. O processo democrático até aqui seguiu, os americanos escolheram. Eu acho que está havendo uma confusão bem importante entre os analistas, principalmente, não estou falando que é o caso necessariamente do Urian, mas de modo geral, entre
essa política que venceu do Trump de antiglobalização, no sentido mais amplo, né? É o antiglobalismo que eles gostam muito de citar, e a confusão disso com o fim da democracia. Não necessariamente você querer se autocentrar no seu país e fechar as fronteiras, dificultar a imigração, é um movimento antidemocrático. Na verdade, para além disso, eles acreditam que o Trump vai começar a impor uma série de coisas que estaria lá, que estão naquele documento, o tal da plataforma 2025, lá de 900 páginas, elaborada, que ele vai botar tudo para votar, vai ter a maioria, vai passar tudo, então ele vai governar como ele quer e não como ele deveria governar para a população, considerando os dois lados. Mas eu acho importante a gente lembrar também que, apesar de ter a maioria republicana, não são todos os republicanos que baixam a cabeça para o Trump. É isso que eu ia falar. Também. Não necessariamente eles são obrigados a acompanhar o voto do relator, porque eles são republicanos, né, gente? E lembrando sempre também que nos Estados Unidos, essa divisão de esquerda e direita é muito mais difícil de se fazer do que aqui, porque o que eles consideram esquerda aqui seria o Ricardo Nunes, por exemplo. Agora harmonizado. Agora harmonizado. A Kamala era um expoente do socialismo nos Estados Unidos, na cabeça dos mais radicais. É mais pela visão progressista do que necessariamente porque no fim do dia tá todo mundo mais ou menos ali no mesmo balaio de gato. Não, e tem coisas que confundem todo mundo, tipo o que a Manu vai falar agora, né? Gente, faz parte do jogo, Faz. não é verdade? Mas já que vocês falaram sobre o J.D. Vance... Perfeita. Eu ia falar JD, ia ficar feio, né? J.D. Vance, eu acho interessante a gente destacar aqui a mulher dele, a Usha Vance. Ela é filha de imigrantes indianos e vai ser a segunda dama de origem hindu. Seus pais são acadêmicos e imigraram ilegalmente da Índia para os Estados Unidos. O estereótipo de Usha é absolutamente oposto ao do que se espera ao lado de Trump e como é que Melania? Melania, que Melania. tá desaparecida, né? Não, ela passou o dia da eleição de óculos escuros. Veja bem. Só na hora da vitória que ela tirou o Amber Vision. Que era pra chorar. Também. Tudo que ela não queria era voltar pra Washington, né? E aí que promove aquela confusão mental em muita gente, né? Mas voltando aqui, infelizmente, para mim, para a vitória de Trump, é óbvio que os eleitores republicanos estavam confiantes na vitória dele, gente. Só que muitos não esperavam uma vitória tão grande e tão rápida. Não esperavam. E antes de eu falar desses números e desses detalhes, uma outra coisa que provoca muita confusão, e aí é que a gente tem que ver se o discurso vale para todo mundo, porque o Trump começou a formar a equipe dele, e aí ele anunciou a Suzy Wiles como chefe de gabinete. É a primeira vez que uma mulher vai ocupar o cargo de chefe de gabinete. Maravilha. Progressista, tá vendo? Não se isso. pode nem dizer que é radical. Então, mas aí é que tá. Aí, as mulheres que defendem as mulheres em qualquer posto vão falar assim... Mas não é a mulher que a gente queria, claro. entendeu? E aí fica puxado. Então, assim, a gente vai sempre chamar a atenção de vocês. Vamos celebrar que tem uma mulher ou que não é uma mulher muito bem como a gente queria. Tem um superchat, antes de seguirmos aqui, da Gabi Priante, que falou, com a reeleição de Trump nos Estados Unidos e líderes como Milley, Orbán e Modi, que é o Narendra Modi, em destaque, estaríamos entrando em um novo ciclo de autoritarismo global? Eu não sei. Tá na tela aí também, gente. Eu entendi, claro, o que a Gabi quis dizer, mas eu não colocaria, por exemplo, o Orbán na mesma categoria dos outros três. O Orbán é um psicopata, né? Então, não que os outros... É difícil essa resposta. Gente, o que é autoritarismo global? É assim, em que condições estão essas populações? Em que, assim, os Estados Unidos ainda não virou o Irã. Não. Né? Não. As pessoas ainda estão com alguma liberdade por lá, até onde eu sei. E o Trump ainda não começou a governar. Então, acho que a gente tem que esperar o cara montar o gabinete dele, ver como é que estão as coisas, ver como... Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar decantar, Ninguém tá aqui levantando bandeira, a gente está só querendo trazer uma reflexão diferente de todas as outras que já estão rolando por aí. E, como a Manu mencionou,
muita gente esperava que ele fosse ganhar, claro, mas ninguém esperava que fosse uma vitória Apertado. do tamanho que foi e da forma tão rápida. Foi realmente muito surpreendente, né? A gente estava com a memória das últimas eleições, que demorou dias até sair o resultado de delegados cravado, mas dessa vez, às 5h30 da manhã, o Trump ultrapassou já os 270 delegados que precisava para ganhar. Foram mais de 80 milhões de votos antecipados, só que não teve os componentes que tiveram na outra eleição. Não teve o atraso em massa, não teve a contestação de votos pelos Correios. Os estados-chave se revelaram rápido, o que deu um número maior já de delegados ali. Mas passados esses detalhes, o que eu acho importante a gente discutir, o que eu quero falar agora sobre a derrota aí, sobre a vitória do Partido Republicano, é também a derrota para o Partido Democrata. Porque eles perderam em todos os estados-chave. Cara, que ou coisa, swing states, né? ou estados pêndulo, como vocês preferirem chamar. Eles perderam em todos. A Câmara não conseguiu o mesmo número de votos que o Biden teve, por exemplo, na Califórnia. Eles não conseguiram mais votos de mulheres e latinos. É um público que eles tinham certeza que eles iam conquistar. Então, a pergunta que fica aqui é: a derrota viria de qualquer forma? Com a Câmara ou com qualquer outro democrata? Isso virou um debate entre nós aqui no Rivo News. Eu quero trazer só, antes da gente discutir aqui, alguns dados para a gente analisar, tá? Um deles que eu acho que é muito interessante, Cecília, porque assim, a Câmara venceu entre os negros de modo geral. Sim. E isso foi uma coisa muito exaltada pelo próprio Partido Democrata. Sim. Por conta do significado que essa mensagem tem. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? O número, ele te entrega aquilo que você quer que ele te entregue, basta torcê-lo. É verdade, a Câmara levou a maioria dos votos dos negros dos Estados Unidos. Agora, se a gente for acompanhar o avanço de votação do Donald Trump nesse público... Também foi gigante. Não, em 2016 ele teve 8% dos votos dos negros. Em 2020, quando ele perde, ele teve 13%. E agora, em 2024, teve 24%. Caracas! Então, beleza, ela continua, os democratas continuam com a maioria do eleitorado negro americano, mas 1/4 agora já está com os republicanos. Sim. Né? A gente teve 142, mais ou menos, tá? Arredondando aí, 142, 143 milhões de votos no total nos Estados Unidos. 142, a Câmara teve 69 milhões por enquanto, porque eles ainda estão apurando, e Trump 73 milhões. 69 para 73 são cerca de 4 milhões de votos. O que eu considero uma diferença muito pequena na quantidade de votos, perto do que se esperava. Eu acho que, vou falar uma ignorância aqui, eu Não é acho ignorância, que não, nas eleições para presidente dos Estados Unidos é sempre meio apertado assim, né? Porque teve o Nos Biden... últimos anos. Meio ruim. Aí teve o Bush com aquele que fazia vamos salvar o planeta, Al que Gore. deu uma diferença de um delegado. Não, e que depois, né, teve todo um rolo de que talvez o Al Gore tenha sido, de fato, sim. o eleito daquela eleição. Não, foi. Demorou muito mais para ser ainda resultado, porque teve que ir entrou para a na justiça e justiça. tal. Mas o ponto, Manu, que é importante ver é a diferença entre delegados e voto popular. E, de fato, os republicanos não tinham a maioria no voto popular há 20 anos. Imagina. E dessa vez eles tiveram. Então, assim, é inegável que houve um avanço. Só que se vocês forem olhar nos estados pêndulo, que, de fato, os democratas perderam todos, a votação ficou 50-48 de porcentagem Caracas. na Geórgia, 51-47 na Carolina do Norte, em Michigan, 49-48, na Pensilvânia, 50-48. São percentuais muito apertados. E eu pedi para o Theo separar para a gente rodar aí, pra vocês entenderem o que eu estou falando. O que é a busca por Câmara nos Estados Unidos no último ano? Atenção, ninguém procurava saber sobre Câmara. Isso é só 24? Só 24. Só Caracas. procuraram saber, quer dizer, de novembro a 365 dias. Sim, né? sim. A gente só teve o avanço depois do primeiro debate do Biden, que foi aquele vexame em 27 de junho, e daí avançou a busca por ela. Ela era uma pessoa absolutamente desconhecida e sumida. Então, assim, para
Para a gente começar a debater aqui, que foi o grande ponto de divergência aqui entre a gente dentro do Rivo News. Jamais. Ó, a Câmara não conseguiu levar. Foi uma derrota expressiva para burro, sim. Acachapante. Adoro essa palavra. Muito bonito. Mas se a gente levar em consideração que ela é uma mulher que estava absolutamente sumida do mapa, vice de um presidente que está com uma popularidade hoje em 40%. Uma mulher que é negra, que é filha de imigrantes e que só há 3 meses teve que se provar apta ao cargo, dadas todas essas credenciais, a derrota da Câmara, para mim, poderia ter sido muito mais humilhante. Mas o resultado mostrou que quase metade dos eleitores americanos estiveram dispostos a escolher um perfil que soava como absolutamente improvável. Mas não seria essa a base democrata? Qualquer um não faria isso? Eu não sei te dizer. Mas uma mulher com essas credenciais me parece bastante relevante. Esse número de votos que ela teve e o que ela conquistou. E também que... em algum sentido, eu discordo um pouco, porque eu acho que ela vai ser apagada agora, vai voltar pro ostracismo depois dessa eleição. Das assim duas, como uma, né? aconteceu com a Hillary. Não, assim como aconteceu com ela mesmo, quando ela era vice. Com ela própria. Exaltaram e ela desapareceu. E eu tendo a pensar muito na linha do que você falou mesmo, que eu ia argumentar. Que é uma eleição, é um país que costuma escolher entre 2 candidatos, sempre, né? E 2 candidatos sempre dos mesmos 2 partidos. Então, assim, tenho a impressão de que se eles tivessem colocado uma samambaia no lugar da Câmara, a votação seria muito parecida. É um país dividido, o mundo aparentemente está totalmente dividido, polarizado. Né? A cada ciclo eleitoral oscila entre perfis completamente distintos em todos os continentes do planeta, com líderes de esquerda ou de direita assumindo, e a coisa tem se alternado, e sempre na base da unha. Então eu não sei se é uma vitória dela, exatamente. Não considero que seja uma vitória dela. Definitivamente não considero que seja uma vitória dela. Mas não acho que foi tão derrota quanto todo mundo está só olhando. Ela poderia ter sido mais humilhada, na minha opinião. Fala, mas ela não conseguiu nem levar os votos para a Câmara e Senado, né? Eu também não sei como é que as pessoas interpretam isso, que a vitória poderia ser mais humilhante, se as pesquisas estavam... Hora dava a vitória para ela, hora dava para ele, não, muito mais tempo ela dando na frente. É a grande discussão, né? Os institutos de pesquisa não sabem ler. E aí é que vem o outro lado da história. Não é mais sobre a Câmara. É sobre o discurso progressista vencer ou não. É sobre... Identitarismo o também. O identitarismo passa vencer ou não. Isso. É subestimar a força do Trump. Vão nos xingar um monte, né? Ignorar... A Laerte fez uma charge xingando os progressistas que acusam os movimentos identitários de terem responsabilidade nessa derrota, mas para mim ela é evidente, é evidente. E teve um analista sensacional da NSBC, eu não vou lembrar agora de qual. Foi na CNN, o nome do jornalista é Scott Jennings. O Scott Jennings, ele falou, uma das questões básicas que ilustram o problema do identitarismo, na hora de ganhar voto, tá? Não estou questionando a pauta em si, é que enquanto a Câmara tratou os latinos como um grupo identitário, minoritário, o Trump tratava os latinos como trabalhadores. Mão de obra. Não, e assim, essa fala, eu não sei se foi exatamente do Scott Jennings, mas o Scott Jennings fez um discurso que rodou maravilhoso. Por aí, que muita gente falou que... O próprio Miguel Nicoleles respondeu e falou que ele mentiu de cabo a rabo. Mas eu acho que a visão do Nicoleles é de dentro de uma bolha dele. E o Scott Jennings falou o seguinte: eu estou interpretando os resultados dessa noite como a vingança da classe trabalhadora americana. Do americano anônimo, que foi esmagado, insultado, esnobado. Eles não são lixo, eles não são nazistas, são apenas pessoas comuns que se levantam e vão trabalhar todos os dias e estão tentando dar uma vida melhor para os seus filhos. E eles sentem que foram mandados calar a boca
quando reclamaram sobre as coisas que estão prejudicando suas vidas. E eu acho que é o mesmo sintoma que acontece aqui no Brasil, da gente olhar para uma determinada classe, um determinado tipo de eleitor e falar assim, não, burrinho, fica quieto, porque você não entende nada de política, é o ignorante. interdito do debate, o tempo todo. E mais ainda... fala, Manu. Não, e eu acho também que tem uma coisa, porque eu não estou vendo isso, por isso que eu vou comentar. Eu acho que tem uma coisa também, por mais que a gente, eu, Manuela, que sou mais de esquerda aqui no Brasil, tem achado abjeto o governo do Trump quando ele era presidente, obviamente que você tem eleitores apaixonados, como você tem apaixonados Sempre. pelo Bolsonaro aqui. Então, assim, a população que você pensa entre votar num presidente, né, um candidato que você já sabe como ele foi na Casa Branca, contra uma mulher que foi simplesmente neutra durante nula. 4 anos, Não é você nem aposta neutra, no né? que bem ou mal você já conhece. E olha, Sendo menos pior, digamos assim, pelo menos você tem um parâmetro. E as análises da imprensa, sobretudo a brasileira, são muito engraçadas, né? Porque antes da eleição, a Progressista News ficava questionando a falta de posicionamento da Câmara em relação à guerra de Israel no Oriente Médio e como isso poderia prejudicar o voto dela nas comunidades árabes americanas. A Câmara não teve voto nem dos árabes nem dos judeus. Então, assim, não passa por isso. Não passa mais por isso. Passa pela realidade, pelas coisas que acontecem. Tá entrando inflação, um monte. a gente vai falar daqui a pouquinho sobre economia aqui no Brasil, mas que passa diretamente pela economia americana. Eles não estão habituados à inflação. Tá passando um monte de superchat, deixa eu só ler aqui rapidamente. Márcio Monteiro falou, acho preocupante a eleição de políticos extremistas com discursos raivosos e promessas de soluções simples em muitos países. Com certeza, Márcio, mas agora a gente não pode mais tentar analisar o que está levando essa gente a votar, a optar em democracias. A gente tem que entender quem não está sendo ouvido, porque alguma coisa está acontecendo para esses extremistas estarem crescendo. É isso que tem que ser analisado. Eu acho que esse é que é o ponto mais complicado. Tem gente dizendo que precisa radicalizar ainda mais o discurso. Pois é, o Boulos falou isso. Em entrevista à Folha. Gente, ele não falou isso não. Ele disse que precisa radicalizar mais, a esquerda tem que ser a esquerda, porque senão pra continuar perdendo. Não, porque senão a gente corre o risco de se tornar o Irã. O Brasil. Não, pera, calma. Nem eu entendi essa. Nem ele. Tá. A Viviane perguntou, como é que fica a posição dos Estados Unidos na guerra Rússia e Ucrânia? O Trump tem boa relação com Putin, mas era do interesse do país que a Ucrânia integrasse a OTAN, mais ou menos. Já já a gente vai falar sobre isso. Já já eu trago essa resposta para você. Viviane, agora, eu perdi mais algum? O último, Fábio, aqui. Será que os americanos simplesmente não votaram com o bolso? Afinal, o governo atual apresentou... Mas, quem não vota? Desculpa também, né? E Fábio, toma cuidado também com essa análise. Não é que o governo atual apresentou a amiga inflação para eles. Os Estados Unidos e o mundo estavam saindo da pandemia. O mundo inteiro foi impactado com crises financeiras. E o dado real é que o governo americano conseguiu até passar bem, tanto que teve um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos a um patamar que poucas vezes foi visto ou nunca foi visto. Eu não tenho o dado correto. Mas assim, eles conseguiram lidar relativamente bem com a inflação. Só que o americano não está acostumado com inflação. O americano não sabe o que é isso. Ele não sabe que quando o preço sobe, ele fica um tempo alto até conseguir voltar a cair de novo. Então, na mesa do americano, sim, está tudo mais caro, o aluguel está mais caro, o pão está mais caro. E o americano não está acostumado a lidar com isso. Por mais que o dado estatístico, acadêmico, estudado, mostre que houve o controle da inflação, na vida real isso demora muito a acontecer. E isso é um baita do problema. Não adianta o dado. É a conversa nos restaurantes não adianta. de Nova York. E já eu vou falar mais sobre isso. Mas... Outra coisa é a pessoa que vai no Walmart comprar comida e tá o dobro do preço. Exatamente. E a frase do Scott Jennings, que eu adorei, que vale pra gente, que vale para todos os analistas e jornalistas do mundo é: acho que para todos nós que cobrimos eleições e falamos sobre eleições e fazemos isso no dia a dia, a gente tem que descobrir como entender, falar e ouvir metade do país que se levantou
na eleição americana e disse, deu pra gente. E isso não passa por classificar essa população de fascista, de ignorante, de antidemocrática, de nazista, porque, por exemplo, uma das coisas que viralizaram, né, depois da derrota da Kamala foi um tweet que fazia uma comparação entre os estados mais academicamente educados dos Estados Unidos e os menos educados. E aí eles se vangloriavam de que os mais educados votaram em peso na Câmara, que foi Massachusetts, Vermont, Maryland, Connecticut e Colorado, enquanto os menos educados votaram em peso no Trump, que é West Virginia, Mississippi, Louisiana, Arkansas e Oklahoma. E aí vem essa coisa arrogante das pautas identitárias que a gente vem falando aqui. Inteligentinhos. Não faz nenhum sentido. E o Elon Musk, para mim, não sou fã do Musk, tá? Antes que vocês me apedrejem aqui. Não, mas apedrejar 55 no Superchat. Mas ele fez a análise perfeita, na minha opinião, desse discurso. Quer dizer, você tem razão. Significa que tem algo de estranho com as nossas elites. Porque se a população menos educada, logo a que tem a maior força de trabalho braçal, básico do país. Necessidade de ser atendido pelo Estado, digamos. Exatamente. Está escolhendo o candidato republicano, significa que você é inteligentinho. Não tá se desconectou do povo. Esse é o ponto. E não é um dado para se vangloriar, para você celebrar que você perdeu a eleição, mas foi votado pelos estados mais inteligentes, mais bem educados do país. Você não pode levantar essa bola. Vocês perderam, cara. Exatamente. Perderam. Perderam feio e não sabem se comunicar com quem mais precisa. É isso. Justamente. Mas só que o governo do Biden apoiou demais as classes trabalhadoras, apoiou muito o sindicato. Não interessa o apoio, interessa a prática, interessa o que você vai falar. E já falaremos mais sobre isso, porque o discurso da Câmara de Vitória não citou economia. Mas não aprendem nada nunca. O Obama citou, ela não. E eu acho que tem isso também, o governo Biden. Em momento algum é o governo Biden-Câmara. Não, então as pessoas também não conseguem fazer. Digamos, o Biden fez que a prática dele de instituições tenha sido maravilhosa. A galera desconectou o Biden-Câmara, porque ela não aparecia ao lado dele. Não, em ela momento era nada, algum, ela era exato. sumida. Ela passou a ser conhecida, a gente mostrou no Google há 3 vezes. De We Did It, Joe, Pra We Didn't, Joe. We didn't, Joe. E eu falei discurso de vitória da Câmara, reitero, discurso de derrota. De derrota. E aí é isso. E aí depois fica todo mundo, todo progressismo feito umas baratas tontas com raid na cabeça, querendo entender como que a gente pode conseguir voltar a dialogar com esse eleitorado. Não é chamando essas pessoas de burras e fascistas. Que é o que eles continuam fazendo. Não, mas é isso. Quer ver como é que eles continuam fazendo? A gente tem essas reações, né? Eu quero começar pelo mais engajado entre os cabos eleitorais do Trump, o Elon Musk, que inclusive a Adriana Carranca, jornalista, acabou de publicar no Twitter, vou trazer para vocês um dado, o Musk gastou $100 milhões na campanha do Trump. E ele viu o patrimônio... 100 milhões. Foi investimento, porque ele viu o patrimônio líquido dele saltar de 21 bilhões de dólares tá nos do 200, dia para a né? noite depois da vitória do Trump, chegando a 285 Que tem, tipo, 3 dias. As ações da maravilhoso. Tesla fecharam com alta de 15%. A gente não realiza, mas se ele realizasse, né, no sentido de dolarizar, mas transformar o patrimônio dele em real, nós teríamos o primeiro trilionário no Brasil. Isso. O cara, ele tem mais de R$1 trilhão. E sim, ele investiu 100 milhões. Ele investiu mesmo, o cara foi uma máquina de divulgação e de compra de votos. Ele comprou, de fato. Só que tinha aquele sorteio do $1 milhão. Só que a um dia da eleição o juiz falou, não tem problema, ele não está fazendo nada demais. Assim, é isso que foi considerado o isso. XVT escreveu. Você chama de fascista por 4 anos e depois cobra frente ampla. Não rola. Não, a galera não cai mais nesse discurso. E aí, logo que foi anunciada a vitória do Trump, o Elon Musk não
parou de falar no Twitter que a mídia Lá vem o tradicional chato, acabou. fala chato. E vocês são a mídia, se referindo às pessoas comuns que usam a rede social dele. É o Power to the People versão homem branco bilionário, entendeu? Vocês são a mídia, vocês é que têm a voz, vocês é que se comunicam, vocês é que decidem. O Elon Musk tá fazendo o Twitter virar uma máquina de poder das pessoas comuns. Totalmente. Da eleição. Sim. Totalmente. Talvez não à toa ele brigou tanto pro Twitter voltar ao Brasil. É isso. Funcionar no Brasil. Brigou e viu que para voltar ele teria que pagar. Pagou. Que foi troco. Que venham as eleições. Imagina, Que foi pra um troco, trilionário. né? É isso. Imagina, não é nada. E ainda teve Zelensky, né, Manu? Teve, que já vamos comentar agora. Que rapidamente parabenizou o Trump. Sim, quem tem C tem medo. Não é? Exatamente. O Huck, será que deu essa dica pra ele? Foi. Com Foi, né? certeza. Tá Foi a bom. orientação do Hulk. E mais tarde falou com ele pelo telefone. O Zelensky disse que eles concordaram em manter um diálogo próximo e avançar na cooperação entre os dois países. E também disse no Twitter, uma liderança forte e inabalável dos Estados Unidos é vital para o mundo e para uma paz justa. Isso mesmo. Redigido por Luciano Huck. Olha só, com o Trump querendo... E aí vem a análise que a Viviane pediu. Com o Trump querendo cortar dinheiro e força da OTAN, o Zelensky quer mais é ser amigo do Trump, né? O Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, se manifestou, se fez de desentendido, disse que está ansioso para trabalhar com o Trump novamente. E o Putin, que a princípio só tinha mandado recado via porta-voz do Kremlin, ontem resolveu dar os parabéns para o Trump. Primeiro, os recados eram que os Estados Unidos eram um país hostil, que as coisas na campanha são diferentes depois que eles assumem o Salão Oval e que a Rússia não tem ilusões. Mas ontem, o Putin já disse que o Trump era corajoso, já que foi perseguido no primeiro mandato e que está disposto a conversar com os Estados Unidos para encerrar o conflito com a Ucrânia. Claro. Isso é adaptação em 2 dias. Não, mas você precisa corrigir a rota. Odeio ser bipolar, é muito bom. É muito É bom.